Antes de assistir o vídeo, eu peço que vocês deixem o like, compartilhem e se inscrevam no meu canal, vai me ajudar demais. Opa pessoal, como estão? Me chamo Richard e você está no meu canal de animações. Como vocês podem ver no título do vídeo, eu irei comentar sobre o último episódio que tivemos de The Amazing Digital Circus e teorizar algumas coisas para o último episódio, tendo em base tudo que já vimos da série até o exato momento. Agora que já fiz essa pequena introdução, vamos para o começo do vídeo. Primeiramente, o episódio começa com uma demonstração bem peculiar de como Caim é criado. E para quem não sabe, esse é o mesmo estilo de processo de criação de como uma IA é feita na vida real. Na animação, a gente observa o Caim receber várias fotos por meio de um prompt, para que ele pudesse adquirir mais memórias e se tornasse mais inteligente até uma IA de cor azul aparecer. Que eu vou seguir a teoria da comunidade nessa parte, mas o que todo mundo está dizendo ultimamente é que essa IA azul é o próprio Bully. E faz sentido com a cena que veremos mais para frente ainda nesse vídeo. Após essa cena, temos um flashback do King chegando no circo junto da esposa. Nesse flashback também podemos ver o Scratch, que foi confirmado ser um dos programadores e criadores do Caim. No flashback, mostra a esposa do King enlouquecendo, e logo no final dele também mostra a Agatha chegando no circo anos depois. Que aí você percebe o tanto de tempo que o King ficou lá sozinho, esperando que uma nova pessoa chegasse ao circo após todos os outros humanos que chegaram antes serem abstraídos e sobrar apenas ele lá dentro. Após passar essa cena, todos estavam refletindo sobre a aventura anterior, que foi uma grande enganação do Caim, ao criar um NPC tão inteligente e autoconsciente como o Abel, assim como foi com o Gamigu, que apareceu no episódio 2. E assim, todos ficam reunidos para conversar. Mesmo que Caim tenha os enganado, a Gang diz que não era uma boa ideia eles ficarem separados, mas sim juntos. Onde a Pomni acrescenta que para eles não se abstraírem, eles deveriam parar de tentar achar uma saída do circo e apenas tentar viver lá dentro. E aí então corta para a cena onde Caim estava sentado em sua sala, essa mesma sala que os outros encontraram no episódio anterior do Abel, e Caim estava desabafando com Bolha, de como ele se sentia de alguma maneira criticado na única coisa que ele sabia fazer de melhor, suas aventuras, e como todos estavam odiando elas. Mas é aí que temos a cena mais icônica desse episódio. O Bolha fazendo uma pequena tortura psicológica ao Caim e até mesmo dizendo que ele sempre foi a criação inferior do circo, reforçando ainda mais que a Bolha é a IA de cor azul. Eu não entendo, Bolha. Eles querem uma saída, eles querem respostas, eles querem uma coisa real. Eu dou uma aventura que preenche todos esses requisitos e odeiam mesmo assim? É claro que eles não querem me deixar pra valer, né? Nem a pau, Juvenal, nem a pau. Eu faço tudinho por eles. Eu me dedico que nem um condenado às aventuras deles. Eu saio da minha zona de conforto só pra agradar e eles ainda odeiam as aventuras. Eu fiz um programa que cria um corpo que encapsula perfeitamente os arquivos das mentes deles, mas que eles odeiam também. Eu tô começando a ter a sensação de que eles odeiam. Por que te odiam quando podem simplesmente te odiar? Mas eu fui criado pra isso. Essa é a minha função. Eles preferem enlouquecer e embarcar nas suas aventuras. Isso não pode ser verdade. Eu faço tudinho por eles. Eles não veem o meu esforço. Talvez você só seja muito ruim nisso. Cala a boca. Não. Eu consertei isso. Eu posso resolver qualquer problema. Eu posso resolver esse. Isso é só um grande enigma que eu preciso resolver. Defeituoso. Falho. Cala a boca. Quebrado. Indigno. Chega! Talvez tenha merecido ser abandonado. Chega! Você realmente era a criação inferior. Você estragou tudo. Já chega! Quem eles acham que são? Eu dou tudo pra eles. E eles cospem na minha cara. Eles não sabem do que eu sou capaz. Humanos. Eles só pensam em si. São mimados. Eles não vão me enlouquecer. Não vão me deixar. Não vão deixar. Eu sou melhor. Eu tenho mais poder. Eu sou o original. Eu sou Deus!
E após toda essa cena com um clima extremamente pesado e com o Caim bugando tudo e se autoproclamando de Deus, a nossa turminha percebe essas interferências afetando todo o circo. E adivinha quem aparece depois? Exato, o Caim. O Caim já aparece querendo propor uma nova aventura para eles. E tenho certeza que nos pensamentos do Zubo, bem lá no fundo mesmo, ele tá xingando muito o Caim mentalmente. Afinal, ele não dá nenhuma paz para todos eles, velho. E essa aventura proposta, claramente todo mundo recusa. E obviamente o Caim deve muitas explicações para eles sobre tudo o que houve na última aventura com o Abel. Até que ele solta essa frase aqui para todos eles. Entendi. E desde quando você manda aqui? E aí todos nós já podemos perceber o quão Caim é mentalmente instável e frágil. Sempre quando ele é confrontado ou é contrariado por qualquer pessoa, ele passa a enlouquecer e bugar. Algo bem parecido com uma abstração lá dentro. Mesmo que o Caim não possa enlouquecer como os outros participantes humanos lá dentro do circo. Após Caim fazer toda uma música e ainda torturar o pessoal do circo, Caim faz com que todos passem por várias aventuras, onde isso vai desgastando muito eles. Vemos também o quão mudado ele está a ponto de ficar fazendo torturas em todos eles, algo que não é do habitual do clássico Caim que conhecemos lá desde o início da série. Logo em seguida, todo mundo vai para um local mais afastado, e ainda assim a Pomni foi torturada pelo Caim, tanto que ela retorna cheia de facas. Uma grande curiosidade é que essa cena faz referência ao teaser da série do primeiro episódio, um foreshadow muito da hora sem nenhuma sombra de dúvidas. Pomni então pensa na melhor ideia para que eles pudessem fazer ali agora. Ela vê o balde que Kim já chegou a utilizar na aventura do episódio 2 e colocou na cabeça dele, fazendo com que ele ficasse lúcido mais uma vez. O Kingo, então ganhando lucidez, começa a explicar sobre o Caim e toda a CIA, que ele foi um dos programadores do circo e ele criou a base da linha de código da IA do próprio Caim. Mas quem havia finalizado era o Scratch, que era um programador muito bom, mas com um detalhe específico. Ele tinha um tumor cerebral e podemos teorizar algumas coisas sobre isso e vou deixar para o fim do vídeo. Mas outra coisa que Kingo fala é sobre os poderes e que todos possuem, e não só o Caim, já que eles podem usar a imaginação para criarem algo do zero, mas claro, de uma forma mais limitada, já que o Caim meio que ele faz isso de forma meio que involuntária, né? Tipo, já é algo que nasceu com ele. Já eles são humanos, né? Então eles precisam ter uma imaginação muito forte para que eles consigam criar algo lá dentro. E após essa grande explicação, todos se juntam e fazem um plano. Kingo disse que caso ele pudesse ter um computador antigo, ele poderia reprogramar o Caim e rebutar para que ele voltasse ao normal. Voltasse ao normal de sempre, que a gente conhece desde o primeiro episódio, sem essas interferências na personalidade dele. Jack seria o voluntário a distrair o Caim junto aos demais que se juntariam em breve a ele, enquanto Pomni, usando sua imaginação, ela retornaria na mesma sala de saída que vimos no primeiro episódio, que agora finalmente é revelado que foi ela mesma que criou a porta e não o Caim, que tinha sido até mesmo mentiroso para que o pessoal do circo não descobrisse sobre seus poderes para interferir lá dentro. Jax logo consegue distrair Caim e foi o suficiente para que a Pomni pegasse o computador na sala de saída, dando ele para o Kingo, que começou a entrar nas linhas de código e programação do circo. Assim, para continuar distraindo o Caim, Pomni chega para ajudar eles e haviam abajulado ele até um certo ponto, onde o Caim percebe uma coisa: Kingo não estava lá. E é aí onde toda a treta começa, pois a Pomni junto aos demais começa a falar muito mal do Caim. E como ele era ignorante e não ouvia nada do que eles diziam. E mano, essa é a gota d'água pro Caim, velho. É a gota d'água pra ele ficar biruta mesmo, mano. E aí ele começa a usar seus poderes e fica furioso mesmo, torturando cada um com as suas piores lembranças. Enquanto tudo isso ocorria, o Kingo estava lá, tentando reprogramar as memórias do Caim. Até que infelizmente, por um descuido dele, o King clicou no botão de deletar, velho. E mano, tanto que a surpresa foi tão grande que o Kingo até soltou um palavrão no meio do episódio. E como vocês devem imaginar, o Caim acabou sendo deletado completamente. O circo começou a colapsar aos poucos e o Kingo aparece, dizendo que ele sem querer acabou matando o Caim, ainda extremamente perplexo e incomodado com o que ele acabou fazendo, terminando o episódio dessa maneira enigmática e com o circo caindo aos pedaços. Eu
acho que matei o Caim por acidente. Puta merda. Já sobre as teorias em si, eu venho comentar sobre o próprio Bolha. Está até que meio óbvio, né, que ele vai ser possivelmente o vilão final do episódio 9 da série, e também é bem capaz de ter sido ele que provocou a própria exclusão do Caim sem que o King pudesse perceber. Mas mesmo que o Bolha realmente se torne o vilão de The Amazing Digital Circus, eu não consigo negar, mano, que o verdadeiro vilão na verdade é o Scratch. Afinal de contas foi ele que terminou a IA do Caim e consequentemente treinou ela. Aí me vem logo na cabeça que o Scratch só criou todo aquele espaço digital para que ele pudesse viver para sempre lá dentro. Mas acabou que sendo uma ideia que deu errado, já que as duas IAs se fundiram e as consciências humanas dentro do circo podem enlouquecer, assim como vimos em todos os episódios. E é aí que me vem outro ponto da teoria para o próximo episódio. É até triste dizer isso, mas infelizmente eu imagino que todos ali não vão conseguir sair do circo. O próprio Caim, dentro do próprio episódio, fala algo que me deixou bem incomodado, que ele próprio mencionou a Pomni e os demais como arquivo de memórias, ou seja, possivelmente eles não sejam os originais, mas sim backup feitos apenas para participarem do circo. E bem, eu sei que eu falei bastante, muitos não vão assistir o vídeo até o final, mas se você chegou até aqui, comenta hashtag BolhaVilãoFinal e deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. E claro, não esqueça de compartilhar esse vídeo para que ele possa chegar para mais pessoas. Eu estou me despedindo de vocês por hoje, então é isso. Até mais!